A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos. Nesse momento abençoado, ao qual o Senhor tem nos abençoado para que possamos aqui estarmos em nome de Jesus, para falarmos do grande amor maravilhoso do nosso Deus bendito e Pai. Por isso estamos aqui para adorar, para glorificar e para exaltar ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós estamos aqui mais uma vez, juntamente com a nossa juventude da igreja, para adorarmos e exaltarmos o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nosso Pai, que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós estamos. Quero te agradecer, meu Deus, por esse momento especial, maravilhoso, ao qual o Senhor a nós nos concede. Abençoe a todos os nossos amados irmãos, aonde quer que se encontrem, os que estão enfermos, cura, os que estão tristes de alegria, os que têm falta de alguma coisa, venha suprir a necessidade de todos, meu Pai. Mas coloca tuas boas mãos sobre todos os teus servos e os guarde no teu amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
lutar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Vamos ver a palavra de Deus para a nossa meditação. Revelações do livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 9 a seguir, que nos diz assim: E eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Prezados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós estamos na presença do nosso Deus. Ainda que através de muitas lutas, tribulações, ainda que através de muito sofrimento, mas estamos na presença do Senhor adorando e glorificando ao nosso Deus. Nosso Deus é Pai, Ele é justo, Ele é Senhor, Ele é soberano. A Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração ao nosso Deus. Portanto, glorificamos ao nome do Senhor, nosso Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no versículo de número 9, nós vamos encontrar a palavra do Senhor nos dizendo: E eu, João,
Então, irmãos, o receptor da palavra, João, e ele começa a dizer desta forma: irmão vosso, não tem nenhum orgulho por ser um apóstolo, mas ele nos chama de irmão, nos trata de iguais para igual, nos chama de irmãos, glória ao nome do Senhor. Ele ainda continua, vosso companheiro, aquele companheiro de todas as horas. E ele continua dizendo, companheiro na tribulação. A época do apóstolo João, se você que está passando por algum tipo de tribulação hoje, o apóstolo João, na época dele, ele já passava por essas tribulações e ele diz, sou vosso irmão e companheiro na tribulação. Glorifica a Deus, porque tu não está vivendo sozinho essa tribulação. Tem mais alguém passando por ela nesse momento. Ele diz na tribulação, companheiro na tribulação, companheiro no reino e companheiro na perseverança. Os dias eram maus, os dias eram difíceis, mas ele diz, sou perseverante. Eu continuo fiel, eu continuo confiando, eu continuo indo à frente, eu continuo esperando na bênção e na graça do Senhor nosso Deus. O irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Ele começa a explicar agora a situação geográfica que ele se encontrava. Quando ele diz, achei-me na ilha chamada Patmos. Ele estava naquela ilha. Ele não estava fazendo nenhum turismo. Ele estava ali aprisionado. Ele foi arrancado do seio da igreja de Éfeso, levado para esta ilha, aprisionado neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não estava lá por conta própria, mas ele começa a dizer, eu estou aqui por causa da palavra e por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui por causa da palavra, a palavra que eu amo, a palavra que eu vivo, a palavra que eu prego, a palavra que eu recebi, a palavra que me deu vida, a palavra que me deu luz, a palavra que iluminou meu caminho, a palavra que me dá esperança. Eu estou aqui por causa dessa palavra e por causa do testemunho, porque eu sou um crente fiel, eu prego, eu falo, eu dou testemunho e eu estou sempre dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Por causa disso ele diz, estou aqui. E ele estava ali também por causa da igreja. A igreja que ele amava, a igreja com ele conviveu, a igreja que ele ministrava, a igreja que ele tinha no coração, ele se encontrava ali também por causa da igreja. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, meus amados irmãos, no meio dessa situação, no meio dessa prisão, no meio dessa luta e dessa aflição, João foi grandemente, ou ricamente, ou esplendidamente abençoado por Deus. Isso são consequências do sofrimento. Nosso Deus não nos deixa, nem nos desampara, e João foi abençoado. A Bíblia diz que ele estava no Espírito, ele não estava na carne. Ele não estava revoltado, ele não estava desesperado, ele não estava angustiado, ele estava no Espírito, ele estava sabendo que o Deus ao qual ele servia era poderoso para guardá-lo naquele lugar. Então a Bíblia diz que ele já estava no Espírito, e no Espírito ele viu o Senhor. Olha que rica bênção gloriosa. Ele estava aprisionado, mas ele viu o Senhor. Ele viu o Alfa, ele viu o Ômega, ele viu aquele que é o princípio, ele viu aquele que é o fim, ele viu aquele que é, aquele que era, aquele que é todo poderoso, aquele que tem a voz como muitas águas, é aquele Senhor. Ele estava ali e ele foi ricamente abençoado porque ele viu o Senhor. E vendo o Senhor, ele provou da imensa promessas, da imensa fidelidade da promessa que o Senhor havia feito. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. João estava banido ali na ilha de Patmos, mas ele não estava sozinho, o Senhor estava com ele. Meu irmão, minha irmã, onde você estiver agora, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua luta, meu jovem, seja qual for a aflição que você está vivendo, você não está sozinho, o Senhor está contigo. O Senhor é fiel na sua promessa, Ele está do teu lado, Ele está te encorajando, Ele está te dando forças para fazer de você mais do que um vencedor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E ali,
na presença do Senhor, ele recebe uma missão diferente das demais que ele já havia recebido outrora. O Senhor agora lhe dá uma missão, e esta missão, o que ele escreveu, era uma missão para escrever. O que você vai ver, você vai escrever em um livro, e você vai enviar para as igrejas. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, meus amados irmãos, que o Senhor usa quem Ele quer, aonde quer que a pessoa esteja. O Senhor usa quem Ele quer. Você vai escrever um livro. Ele diz no versículo 10, eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Isso é importante nós observarmos isto e valorizarmos um pouquinho o dia do Senhor, que é o dia que o Senhor ressuscitou, é o domingo. Devemos valorizar o dia do Senhor. E ele disse, e eu ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta, estrondava, dizia, João, o que você vê? Você escreve um livro e manda às 7 igrejas, a saber, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Escreve tudo o que eu vou te dizer que você vai ver. E coloque um livro e envia para as igrejas. Acabei de ler alguns versículos desta carta que Jesus manda para a igreja, que o Senhor escreveu para a tua vida, como que João se encontrava, como que João estava, o sofrimento do apóstolo João, porém, as bênçãos que João estava recebendo e o privilégio que João estava recebendo por se encontrar-se naquela ilha. Ele estava agora com uma nova missão, a missão de escrever o que ele estava vendo e mandar para as igrejas. Aí ele diz, e eu voltei-me, virei-me para ver quem falava comigo. E voltando, eu vi 7 candeeiros de ouro. Ele agora está naquele momento ouvindo aquela voz e ele quer saber quem falava com ele, e a Bíblia diz que ele vira para trás, ali naquele lugar solitário, naquele lugar sozinho. O Senhor estava dando a maior revelação nesse momento, o qual um ser humano aqui nessa vida já recebeu, da parte de Deus. João estava recebendo da parte do Senhor. Ali naquele lugar, foi naquele lugar que ele estava recebendo das mãos de Deus aquilo que é importante para nós, a igreja do último tempo na face da terra. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E João disse que no meio dos 7 candeeiros, ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingidas à altura do peito, com uma cinta de ouro. E ele diz, nesse momento, quando ele vê o Senhor, desta maneira, ele começa a descrever como ele está vendo ao Senhor, com vestes talares, vestes compridas, vestes sacerdotal, vestes real, vestes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e cingido com um cinto à altura do peito. Ele começa a dizer a sua cabeça, e cabelos eram brancos como a alva, lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze, polido como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita as 7 estrelas, e da sua boca uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na força total. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O apóstolo João foi profundamente tocado com a visão do Senhor que ele estava recebendo naquele dia. E ele começa a descrever o Senhor, sua cabeça coroada de glória. Ele vê o Senhor em sua plenitude, em toda a sua glória. Ele vê os olhos do Senhor penetrante, viu como chamas de fogo penetrando entre o corpo, alma e espírito, aprofundando na vida das pessoas. Ele vê seus pés como latão reluzente.
ele vê sua voz, uma voz poderosa que sobrepõe a tudo que se tem na terra, o poder da voz do Senhor. A palavra do Senhor tem poder e ele ouve a palavra do Senhor. Da sua boca uma espada afiada de 2 gumes, as suas mãos seguram as 7 estrelas, os 7 pastores das 7 igrejas, seu rosto resplandecendo como o sol na força do meio-dia. E os inimigos do Senhor, ao ver o Senhor assim, temem, tremem, caem por terra para que o Senhor seja glorificado. Irmãos, o apóstolo João, ele teve um privilégio muito grande. Quando ele, na sua existência, quando ele entrega a vida para Jesus, e mesmo depois que Jesus é morto, é sepultado, ressuscita, aparece e vai para a glória, João teve privilégios, e privilégios maravilhosos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então João viu o Senhor, e viu o Senhor de muitas maneiras. Ele viu o Senhor como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele estava, quando o Senhor se aproxima de João Batista, ali nas águas do Rio Jordão, e João Batista grita: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E João viu Jesus como um cordeiro, lá no capítulo 5 do livro do Apocalipse, quando é falado a respeito do livrinho para desatar os nós. João olha e vê o Senhor no trono como um cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. João viu Jesus como um cordeiro. João viu Jesus também, aquele que é cheio de graça e de verdade, no capítulo 1, e nós vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. João viu, bendito seja o nome do Senhor, a operação dos olhos do Senhor que enxerga todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. João viu Jesus como aquele que perdoa todos os nossos pecados. João viu Jesus, aquele ressuscitado dentre os mortos, lá em João capítulo 21. João viu Jesus como aquele que assoprou sobre eles o Espírito Santo, lá em João, no capítulo de número 20. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Em Apocalipse, no capítulo 1, João viu Jesus glorificado em toda a sua glória, em toda a sua plenitude. Ele viu o Senhor vencedor, venceu a morte, venceu a sepultura, venceu o inferno, venceu as tentações. Ele é o vencedor e ele está aqui conosco para nos abençoar. Você pode glorificar o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Aí João continua dizendo: bendito seja o nome do Senhor, no versículo 17. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e as dos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eis que eu estou morto. Ele disse para João: não fica com medo, João. Eu fui morto, mas eu estou vivo. Ele é o vencedor. Jesus venceu. E João estava ouvindo aquela palavra. Ele estava ouvindo a palavra do Senhor. Eu venci. Irmãos, a palavra de Deus tem poder. Nós devemos amar a palavra de Deus. Aqui no capítulo 1, no versículo 3, a palavra de Deus nos diz que o Senhor diz para João: bem-aventurado são aqueles que leem, bem-aventurado são aqueles que ouvem e guardam a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Feliz aquele que lê a palavra, porque a palavra tem poder. O mundo que nós vivemos foi criado através da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. As maravilhas que nós contemplamos, ao qual existe em cima desse planeta, foram criados pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Se o Senhor fala, ordena a sua palavra, tudo acontece. Por isso, irmão, nós devemos viver em torno da palavra, porque através da palavra, bem-aventurado aquele que lê,
A palavra penetra, mais do que uma espada afiada de 2 gumes. Viu? Vai até a divisão da alma, do corpo e do espírito, apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. A palavra de Deus penetra. E quando a palavra penetra, meus amados irmãos, ela transforma o mais vil pecador em um homem, uma mulher, um moço, uma moça santa no Senhor. Por isso ama, viva, leia a palavra, viva a palavra e glorifica a Deus por causa da palavra. João, ele estava ouvindo a palavra e a palavra de Deus é maravilhosa. Por isso, meus amados irmãos, que a palavra é alimento. Ela alimenta a tua alma. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, a palavra é alimento. O salmista diz que lâmpada para os meus pés são a tua palavra e são luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ilumina, a palavra de Deus traz luz, a palavra de Deus traz a realidade. Ame a palavra de Deus, leia a palavra. Se você não pode ler, mas ouça a palavra. Abra o teu coração, abra os teus ouvidos para receber a palavra. E acima de tudo, guarda a palavra. O salmista diz: eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é poder. A palavra do Senhor transforma. A palavra do Senhor vivifica. O Senhor disse para Ezequiel: esses ossos poderão tornar a viver, filho do homem. Ele disse: Senhor, tu o sabes. E o Senhor disse: então usa a força da palavra profética e profetiza os 4 ventos que venha e assopra sobre esse monte de ossos secos. E houve um grande rebuliço pelo poder da palavra profética. A palavra é do Senhor. O profeta é você, o profeta sou eu, o profeta somos nós. Mas a palavra é de Deus, e a palavra tem vida, a palavra tem poder. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor abriu a boca no meio da tempestade, que os discípulos estavam com medo, e o Senhor ordenou ao vento para parar, para quietar, o mar para sossegar, e a Bíblia diz que houve grande bonança, e os discípulos se admiraram, dizendo: que homem é este, que até o vento e ao mar ordena, e eles obedecem. A palavra do Senhor tem poder. Lázaro estava morto. Segundo as suas irmãs, já estava em decomposição. Já fazia 4 dias que estava sepultado. E Marta falou: Senhor, mas ele já cheira mal. E o Senhor olha para ela e diz: Marta, eu já te disse que se você crer, você verás a glória de Deus. E o Senhor bradou com grande voz: Lázaro, saia para fora. O poder da palavra. Aquele defunto, depois de 4 dias, ele sai para fora vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Há poder na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda a palavra desta profecia. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesse momento que nós estamos atravessando, momentos de pandemia, momentos nunca vividos pelo povo aqui, dessa geração que nós estamos vivendo. Porém, uma coisa é certa: quando tudo passar, nós vamos sair mais crente, nós vamos sair com mais fé, nós vamos sair com mais esperança, porque estamos tendo tempo de ler a palavra, estamos tendo mais tempo para orar, estamos tendo mais tempo para meditar. Por isso, é bom glorificar o nome do Senhor. Quando tudo terminar, nós vamos começar uma nova vida, uma vida melhor. E vamos glorificar o nome do Senhor, porque o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é Pai. Nesse momento tão terrível de pandemia, aonde as pessoas muitas das vezes estão cheios de temor, cheios de medo, mas há um Deus nos céus que vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. A palavra de Deus é vida. Vivifica no Senhor, segundo a sua palavra. A palavra de Deus tem poder para tornar a trazer vida. Receba vida nesta noite. Mocidade do Senhor, leiam a palavra, ouçam a palavra, guardem a palavra, porque o Senhor está vindo para arrebatar a sua igreja. Que Deus os abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Nosso Deus e Pai, quero te agradecer por tudo em nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, meu Pai. Todos os jovens, adultos, crianças, adolescentes, que a tua boa mão seja sobre todos. Guarde o teu povo. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.